Olá, meu nome é Daniela Freixo de Faria e hoje a gente vai falar da importante precedência do casal às crianças. Olá, meu nome é Daniela e hoje a gente vai falar do quanto é importante que o casal, que o casamento, que pai e mãe venham antes dos filhos. A gente tem visto mães e pais tão dedicados às crianças que muitas vezes esse casal, que é tão importante que esteja fortalecido, vai se enfraquecendo. Como é que isso acontece? A gente tem muitas vezes uma aliança de um pai com o filho, da mãe com a filha, e a hora que o pai fala, come mais um pouco, a mãe fala, não precisa, ela já comeu. E a hora que a gente tem essa aliança das pequenas coisas às grandes coisas, o que a criança enxerga é uma incoerência, o que a criança enxerga é uma fragilidade nesse rumo, nesse norte que pai e mãe oferecem. Óbvio que pai e mãe são diferentes, existe uma diversidade na forma de falar, na forma de pensar, na forma de conduzir. Cada um vem de uma educação muito diferente um do outro, mas é importante que a gente entre em sintonia. E essa sintonia, a gente já fez um vídeo sobre isso, é importante que ela seja cuidada fora do ambiente, junto das crianças, sim. Mas mais do que isso, é importante que a gente saiba que essa união do casal e crianças que enxergam isso são crianças mais seguras. A hora que a gente tem uma criança que enxerga que meu pai e minha mãe têm uma coerência, que apesar deles serem diferentes, mas existe uma educação que eu enxergo claramente o que os dois pensam juntos, ou o que os dois esperam de mim, ou que os dois, como os dois me corrigem, por exemplo, a gente começa a encontrar uma criança com muito mais clareza de que passos dá adiante e também com muito mais clareza de que rumo é esse, que família é essa, a que família ela pertence. Então existe uma coisa importante que é assim, que a gente respeite algumas regrinhas. A primeira delas é que a hora que você chega numa situação e o outro cônjuge, a mãe ou o pai, já está cuidando daquela situação, que a gente respeite esse cuidado. Que a gente já não chegue, principalmente as mães, vamos combinar, que a gente já chega falando, pera, calma, deixa que eu resolvo. E a hora que a gente faz isso, a gente tira essa potência de educador do outro cônjuge. Então, a hora que isso acontece, é muito importante que a gente consiga respeitar, dar um passo atrás. O outro já está resolvendo, é importante que o outro consiga resolver e é maravilhoso perceber que ele dá conta de fazer. Seja através da conversa, seja através de todas as coisas que antes foram alinhadas. Agora, você chegou e você interferiu nessa resolução de alguma situação que estava acontecendo. É importante que você entre não em acordo com a criança, mas que você entre em acordo com esse teu parceiro de educação. Então é quando você fala, olha, escuta o que o seu pai está dizendo, é importante o que ele está falando, ou você pode, se esse cônjuge estiver muito nervoso ou indo por um caminho que não está legal, você pode sim retomar isso, mas não dizendo, não fala assim com a minha filha, ou para de gritar com ela, ou olha como você grita na frente da criança. A gente pode sim dizer, olha, o que o papai está ficando nervoso é porque ele já te pediu 3 vezes para você ir tomar banho e você não respondeu. É por isso que ele está falando bravo a 4ª vez. Então, por favor, obedece teu pai e vai tomar banho. Então, a hora que a gente, se essa intervenção for acontecer, que ela aconteça para fortalecer essa parceria do casal e não o inverso. E não fortalecer a criança nesse embate que pode estar acontecendo com o pai ou a mãe. Essa união, gente, ela é algo muito forte, é algo muito precioso, mas é algo que se fragiliza com muita facilidade. Seja porque a gente está num cotidiano muito alucinante de trabalho, normalmente todos trabalhando, sobrecarregados. E a hora que você está resolvendo alguma coisa da maneira que dá, porque você já está cansado, ou porque mães passaram o dia todo com os filhos e a hora que esse pai chega, ele não consegue compreender que essa mãe está nesse embate ou nessa tentativa de fazer as coisas acontecerem faz tempo. Então, por muitos motivos, o que normalmente acontece é que a gente se separa. Eu vou contra o pai e protejo a criança, eu vou contra a mãe e falo que essa mãe grita demais e protejo a criança também.
Então é muito importante que juntos a gente encontre a melhor forma, óbvio, que a gente respeite essas crianças, para que a gente também tenha o respeito de volta, e aí a gente traz toda a noção do como fazer isso, mas é muito importante que a gente tenha a certeza de que, enquanto casal, a gente está alinhado e a gente está junto. Seja para que eu, amor, pode deixar que eu continuo, porque eu tô vendo que você tá nervoso, mas escuta aqui, o seu pai tá ficando bravo por causa disso. Então, a hora que a gente tá junto nessa orientação, essa criança, ela sente muito mais segurança e a qualidade de escuta dela tende a melhorar. Por quê? Porque ela não percebe esse jogo que ela tem nas mangas. Porque quando esse jogo acontece, normalmente é uma criança que está com a mãe, por exemplo, e ela começa a gritar horrores pedindo o pai, por exemplo. Esse pai, normalmente, ele vem, ou vice-versa, e diz, mas o que está acontecendo? E pergunta para a criança o que está acontecendo. Essa criança responde, é porque a minha mãe, e aí vem tudo aquilo. E esse pai, ele muda o rumo do que essa mãe estava, talvez, há 15, há 20, há 10, não importa, mas há algum tempo tentando conseguir. Do tipo, não, mas calma, então deixa ele ficar acordado mais um pouco, ou tudo bem, então ele pode tomar banho depois de brincar mais um pouco. Como a gente não tem a história antes, porque normalmente existe um de nós ali com a criança, é importante que quando a gente chega na situação, que a gente espere e ou a gente não intervém, ou a gente se une a esse parceiro para que aquilo aconteça. Depois, se estava bravo demais, estava bravo de menos, se tem outro jeito, se era melhor de outra forma, a gente tem como alinhar isso em outro momento. Mas naquela hora é muito importante que, se isso está extrapolado, que a gente entre como tradutor. Olha, na verdade a sua mãe está querendo dizer isso, e ela já está brava porque ela já te pediu 3 vezes. Então, por favor, faça o que sua mãe está pedindo. Até para esse outro agente de educação se aliviar de que ele está tendo suporte para ele não precisar ir adiante, por exemplo, num momento de muita irritação. É algo muito delicado, é algo muito vivo, porque está a todo momento acontecendo o tempo inteiro, mas é algo que a gente precisa ter atenção. A criança que percebe esse jogo, ela normalmente usa desse jogo para conseguir coisas, e isso é realmente algo que vai separando esse pai e essa mãe, esses dois educadores, num processo tão importante. Porque a mãe que estava lá naquela enorme trajetória se desgasta e fala, poxa vida, eu estava pedindo tal coisa, você vem e desmonta tudo. Ou o pai que estava naquela coisa de conseguir aquela situação, a mãe vem e fala, pera, calma, vai menos, vamos com calma. E realmente essa aliança, ela acontece sem que a gente perceba. Então, casais, pais e mães, que a gente permaneça juntos no processo de educação e que a gente se comprometa com a forma para fazer isso. A forma é amor, respeito, firmeza, orientação e muita clareza. Mas que quando um precisar ajudar o outro, ou quando um precisar da ajuda do outro, que a gente saiba que isso é em nome da educação dessa criança e não entrar em defesa da criança ou entrar para desmontar uma situação que talvez fosse uma situação importante para atravessar. A criança que tem realmente pais e mães alinhados e que vê o quanto um apoia o outro nesse processo, é uma criança que tem muito mais clareza da sua caminhada e é uma criança que caminha muito melhor. A gente precisa ter essa atenção muito clara, porque movidos pelas mães leoas ou pelos pais que não entendem o processo de muitas mães nesse dia a dia atribulado e muitas vezes sobrecarregado, a gente realmente desconsidera o processo do outro e passa por cima. E isso tem um resultado a curto, médio e longo prazo, um resultado muito difícil, não só para o processo de educação, como para a vida em casal. Então o casamento, o casal tem precedência, a gente vai estar muito unido para que juntos a gente consiga fazer essa importante missão que é educar. O vídeo de hoje foi esse, eu espero que você tenha gostado e a gente se vê na semana que vem. Tchau, tchau!